o conflito entre Israel e Irã. 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 A guerra entre Israel e Irã se intensificou durante o fim de semana. O presidente Donald Trump afirmou que o Irã está perdendo a guerra e pediu que os dois países iniciem imediatamente negociações de paz. Este é agora o 4º dia de combate e parece improvável que a Casa Branca tente qualquer tipo de intervenção diplomática. Algo muito preocupante está acontecendo no Golfo de Omã, justo fora do Estreito de Hormuz. De acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, 3 incêndios estão sendo detectados em 3 diferentes petroleiros no Golfo de Omã. O motivo de isso ser preocupante é porque existem apenas 2 maneiras de os Estados Unidos se envolverem nesta guerra entre Israel e Irã. Uma delas é, claro, se cidadãos dos Estados Unidos da América ou soldados americanos forem diretamente atacados pelo Irã ou por proxies iranianos. O presidente Trump deixou isso abundantemente claro para o Irã e sua liderança. O inferno vai se soltar se o Irã atacar as bases dos Estados Unidos da América. Mas a segunda maneira pela qual os Estados Unidos da América se envolvem nesta guerra é, claro, o petróleo. Veja, aqui é direto para Hormuz. Fica bem ao lado do Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e muitas outras nações do Golfo. Mas é um ponto de estrangulamento muito importante no mundo do transporte marítimo. Aproximadamente 20% do petróleo mundial passa por este estreito ponto de estrangulamento que tem apenas 20 milhas de largura todos os dias. Agora, no passado, o Irã sempre ameaçou bloquear esse comércio se os Estados Unidos não cedessem às exigências iranianas, ou se os Estados Unidos da América pressionassem demais o regime iraniano. Mas até agora, tem sido só conversa, pelo menos em relação aos eventos recentes. Mas agora, estamos olhando para 3 petroleiros em chamas no Golfo de Omã, horas depois do presidente Trump deixar o Canadá, deixar a cúpula do G7 para fazer uma viagem de emergência à Casa Branca. Agora, até o momento desta gravação na segunda-feira à noite, não sabemos ao certo o que aconteceu, o que levou o presidente Trump a interromper sua viagem ao G7. No entanto, as coisas não parecem boas, principalmente após a divulgação dessas imagens. Veja, em 2019, o Irã fez algo semelhante. Veja, durante seu primeiro mandato, o presidente Trump implementou algo chamado Campanha de Pressão Máxima sobre o Irã. Isso envolveu a retirada do acordo nuclear com o Irã e a reimposição de pesadas sanções ao Irã para garantir que o regime iraniano não avance em direção às armas nucleares. Bem, adivinhe o que o Irã fez quando tudo isso estava acontecendo? Eles atacaram 2 navios mercantes no Estreito de Hormuz. Agora, publicamente, o Irã negou qualquer envolvimento. Mas o governo dos Estados Unidos da América tinha evidências de vídeo inegáveis de barcos de patrulha da IRGC removendo uma mina não explodida de um dos navios. Até outros países da região e do mundo, como a Arábia Saudita, o Reino Unido e Israel, concordaram com as evidências dos Estados Unidos da América. Foi o Irã quem estava por trás desse ataque, e agora parece que algo semelhante está acontecendo no mesmo local. Essa pode ser a razão pela qual o presidente Trump voltou tão rapidamente do Canadá, do encontro do G7. Antes de continuar, clique no botão de curtir e se inscreva abaixo. Isso nos ajuda muito. Estamos buscando 2 milhões de inscritos até o fim do ano. Por favor, inscreva-se clicando no botão. Agora, quero mostrar outra coisa para vocês. Isso foi à noite no Canadá, na cúpula do G7. E isso é o que Trump disse. Trump disse publicamente que tinha que voltar aos Estados Unidos da América para a Casa Branca, pois algo grande estava por vir. Então, vamos reproduzir este clipe. Senhor presidente, alguma declaração sobre por que está deixando o G7 mais cedo para Washington? Bem, eu tenho que voltar, muito importante. Eu queria agradecer ao nosso ótimo anfitrião. Obrigado. As pessoas não sabem quanto tempo tem, nem o que está por vir. Definitivamente um sinal preocupante para os cidadãos iranianos. E eu realmente sinto muito por eles. Muitos não apoiam o regime, mas não querem se levantar agora porque é assustador, já que o regime também tem muitos apoiadores. Então, você está literalmente arriscando sua vida. Canadá, mas você provavelmente vê o que eu vejo e eu tenho que voltar o mais rápido possível. Vamos jantar com esses líderes maravilhosos e então eu pego o avião.
eu tenho que voltar cedo por razões óbvias. Eu amei. Acho que conseguimos fazer muita coisa. Fato, no Reino Unido assinamos um ótimo acordo hoje. E trabalhando em outros, mas tivemos apenas um ótimo relacionamento com todos. Isso é realmente bom. Eu queria ficar para amanhã, mas eles compreendem que isso é muita coisa. Tem mais perguntas? Após ouvir os comentários matinais de Trump, pensei que Israel e Irã continuariam indo e voltando como antes. Mas não sabia que os Estados Unidos da América poderiam se envolver. Definitivamente, grandes notícias aconteceram nas últimas horas. Agora isso é o... Imagem de Teherã, como vocês podem ver. Outra parte chocante quando o tweet de Trump saiu. Este tweet sobre evacuar Teherã era noite no Irã. Muitas pessoas estavam dormindo, então, definitivamente, não sabemos se eles vão receber a notícia de que tem que sair. Mas, mesmo que quisessem sair, não é uma coisa fácil de fazer. Filas e filas de carros por quilômetros. Aqui está o clipe. Olhar chocante. Você pode ver quantas pessoas, e todas unilaterais, estão tentando sair. Estão tentando ir para cidades do leste ou do norte, onde não há muitos equipamentos e bases do IRGC ou pessoas do IRGC. E eles sabem que estarão seguros lá, porque Israel está mirando no material militar. Agora, outro comentário que Trump fez, e isso meio que se relaciona com algo que Netanyahu disse esta manhã. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu, de Israel, tem feito uma turnê pela mídia. Eu não chamaria de turnê pela mídia. Ele foi à Fox News ontem. Ele foi à American Broadcasting Company hoje. E ele tem meio que pressionado os Estados Unidos da América a ajudar nas operações contra o Irã. Israel realmente precisa da ajuda dos Estados Unidos da América porque seu objetivo é simples. Eles querem garantir que o Irã não tenha a capacidade de continuar seu programa nuclear depois que tudo isso acabar. E a única maneira de garantir isso é destruindo todas as instalações nucleares que o Irã possui e também eliminando os cientistas que estão trabalhando nessa instalação nuclear. Eles não têm conhecimento, nem material restante. Como vocês podem ver no mapa, Israel já atingiu as instalações de Isfahan e Atanj, que estão praticamente acabadas. Porém, uma das maiores instalações é Fordo, que está cerca de 300 pés abaixo do solo, cercada por montanhas, sendo difícil para Israel atingir, especialmente considerando que não possuem bombas de bunker, ao contrário dos Estados Unidos da América. Temos os B-2S, pesados impulsionadores de bunker, capazes de entrar nesta instalação e destruí-la. É por isso que Israel busca a ajuda dos Estados Unidos da América. Porque se eles não alcançarem o objetivo estabelecido desde o início, tudo terá sido em vão. Se o Irã ficar com apenas uma instalação nuclear, poderá recuar e reiniciar seu programa nuclear logo em seguida. O Irã tem uma política externa simples. São apenas duas frases: morte à América, morte a Israel. Netanyahu faz um bom ponto ao dizer que os Estados Unidos da América deveriam ajudar onde puderem, pois o Irã não está atacando apenas Israel, mas também os Estados Unidos. Então isso é o que Trump postou. Trump tweetou apenas algumas horas atrás. America First significa, entre outras coisas positivas, impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Faça a América grande novamente. Agora, outra questão é o Partido Republicano. Para todos que estão observando de fora, esse é o partido do Trump. Estamos presenciando uma divisão no Partido Republicano, onde alguns membros se opõem a qualquer envolvimento dos Estados Unidos da América. Eles não querem o envolvimento dos Estados Unidos da América de forma alguma, independentemente dos riscos e benefícios. Sabe, algumas pessoas apoiam o envolvimento dos Estados Unidos da América, se necessário, para impedir que o Irã obtenha armas nucleares, alinhando-se à posição do presidente Trump. Isso não é bom para as eleições de meio de mandato, que ainda estão distantes. Esta é a entrevista que o presidente Netanyahu deu hoje. Parecia que ele se dirigia diretamente aos cidadãos americanos, pois sabe que, para os Estados Unidos da América se envolverem, o público americano precisa apoiar o presidente Trump. Então, eu especulo que é por isso que ele está fazendo a turnê pela mídia. Ele foi à Fox News ontem e está na American Broadcasting Company hoje, duas das maiores emissoras de notícias nos Estados Unidos. Amanhã é Tel Aviv, é Nova York. Entendo a América em primeiro lugar, mas não a América morta. É o que essas pessoas querem ao gritar morte à América.
Então estamos fazendo algo que está a serviço da humanidade e é uma batalha do bem contra o mal. A América faz, deve e está ao lado do bem. É o que o presidente Trump está fazendo e aprecio muito o seu apoio. John Carl se junta a mim agora. John, o que mais ele disse sobre como o presidente Trump quer que os Estados Unidos da América desempenhem um papel aqui? Bem, olha, ele elogiou o presidente Trump várias vezes nesta entrevista. Ele sabe que precisa do apoio dos Estados Unidos, pelo menos em termos do que os Estados Unidos da América estão fazendo agora, que é ajudar Israel a se defender desses ataques retaliatórios do Irã. Tudo foi expresso em um agradecimento, presidente Trump. Você tem sido o melhor amigo de Israel. Mas ele deixou claro que gostaria de ver mais. Ele não disse diretamente assim. Mas o que você ouviu, o que você tocou aí, eu entendo a América em primeiro lugar. Eu não entendo a América morta. Ele está realmente falando para aqueles no movimento Trump, aqueles no movimento Make America Great Again, que são veementemente contra os Estados Unidos se envolverem em outro conflito no Oriente Médio. E como você sabe, Kira, existem algumas vozes proeminentes, apoiadores, conselheiros externos de Donald Trump que estão dizendo não se envolva. Os Estados Unidos não podem se envolver. Você fez campanha contra guerras eternas. Pessoas como Tucker Carlson, Steve Bannon, Charlie Kirk, esses são, você sabe, apoiadores próximos de Donald Trump que estão dizendo que eles não acham que os Estados Unidos deveriam se envolver nisso. E Netanyahu, me pareceu, ao usar a linguagem deles, eu entendo a América em primeiro lugar, eu não entendo a América morta. Estava falando diretamente para Donald Trump e para seus apoiadores que são críticos do que Israel está fazendo. Israel enfrentou mais um dia difícil. Há cerca de 30 minutos, sirenes de ataques aéreos soaram por Tel Aviv, enviando quase 1 milhão de pessoas. Agora, algumas coisas que eu quero destacar aqui. Nos últimos 3 dias, a quantidade de mísseis que o Irã está enviando em cada onda consecutiva está diminuindo. A primeira onda foi de aproximadamente 100 mísseis. A onda mais recente, cerca de 2 horas atrás, foi de apenas 10 a 15 mísseis. Portanto, a quantidade de mísseis balísticos enviados diminuiu. Isso pode ser interpretado de várias formas. Uma delas é que eles estão ficando sem mísseis balísticos. Porém, especialistas que conhecem o exército iraniano afirmam que o Irã usou apenas 10 a 20% de seu arsenal de mísseis. Mas a segunda coisa que precisamos prestar atenção é que a qualidade do míssil aumentou. O Domo de Ferro, o Aero 3, o Estilingue de David, todas as defesas aéreas israelenses. Bem, alguns deles ainda estão passando e estão atingindo alvos importantes. Apenas na noite passada, como falamos, uma das maiores refinarias de petróleo em Israel foi atacada com 2, talvez 3, mísseis balísticos. E isso é, definitivamente, uma grande escalada, porque até agora Israel atacou um ativo de petróleo, no Irã, mas foi apenas um pequeno míssil em alguma infraestrutura. O ataque à refinaria de petróleo foi mais uma mensagem de Israel ao Irã. Se o Irã continuar atacando centros populacionais em Israel, Israel começará a atacar a economia iraniana, que depende principalmente da exportação de petróleo para a China e outros países. Quase 80%. Então essa era a mensagem que Israel estava tentando enviar. E o Irã respondeu, basicamente, atacando diretamente, com vários mísseis que conseguiram atravessar a defesa deles e... O ataque à cidade israelense de Haifa e sua maior refinaria de petróleo representa uma enorme escalada, sem previsão de onde isso vai parar. Vemos imagens de antigos tanques ou navios em chamas, sem saber a quem pertencem. Essa notícia acabou de sair há 1 hora, mas isso vai ser enorme se foi o Irã. Se foi o Irã, isso vai provocar uma grande escalada imprevisível. Sei que 95% dos mísseis balísticos que o Irã envia são interceptados. Talvez na noite passada eles estivessem enviando mísseis hipersônicos, não de cruzeiro. Esses, quando conseguem passar, causam muito dano. Isso é um grande problema em uma democracia como Israel, pois as pessoas podem ficar insatisfeitas com a decisão do governo se os bombardeios continuarem. Não conheço as pesquisas recentes, mas a administração israelense precisa considerar isso. Área metropolitana em abrigos contra bombas. Ontem à noite, 11 pessoas foram mortas enquanto 65 mísseis balísticos iranianos cruzavam os céus de Israel, 5 deles atingindo o solo abaixo, um no coração de Tel Aviv. Chegamos apenas minutos após a explosão, conversando com os sobreviventes.
Quando os mísseis chegaram, estávamos na escada do prédio e o choque foi tão grande que nunca vi sequer um pedaço de um foguete. Tive que ver uma explosão bem na minha frente, um lugar muito louco. Um míssil balístico acabou de se chocar contra um prédio no centro de Tel Aviv agora mesmo. Os primeiros socorristas estão tentando apagar as chamas à distância. Você pode ver agora que há uma variedade de paramédicos no local. Policiais e soldados, e se você vier para cá, verá parte de um prédio desabado. Eles não sabem se alguém está atualmente dentro, mas estão verificando agora mesmo. Israel ainda está revidando contra o Irã durante a noite, matando pelo menos um chefe de inteligência e seu vice. O Forças de Defesa de Israel informa a Fox News que eliminou 1/3 dos lançadores de mísseis balísticos iranianos usados para atacar cidades israelenses. Eles agora têm superioridade aérea sobre a capital iraniana de Teherã, e esta noite uma mensagem do presidente Trump dizendo muito claramente que o Irã não pode ter uma arma nuclear, pedindo a todos para evacuar Teherã imediatamente. Últimas notícias positivas sobre a desescalada da situação enquanto estamos cobrindo. Parece que Trump está pressionando para que um enviado dos Estados Unidos da América se encontre com o Irã na próxima semana. Eu acho que esta semana, porque é apenas segunda-feira. O que estou dizendo na próxima semana? É apenas segunda-feira. Muitos estão prestando atenção no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos fica perto da Casa Branca e do Pentágono. Tudo isso começou quando o presidente Obama realizou a operação contra Osama Bin Laden. Talvez eu esteja enganado. Pode ter começado antes, mas é daí que me recordo. Era possível prever que algo estava acontecendo apenas notando o tráfego em lugares de Pisa, próximos ao Pentágono e à Casa Branca. Bem, o mesmo padrão se manteve quando realizamos ataques aos Houthis há apenas alguns meses. A mesma coisa se manteve. Observou-se uma atividade maior que o normal em Pisa, quando os ataques israelenses começaram há alguns dias. E o mesmo está acontecendo novamente esta noite. A partir das 9 da noite, horário do leste, ambas as localizações do Domino, perto do Pentágono, estavam vendo um enorme aumento. Você pode ver que a parte cinza é o tráfego usual, e mais que o dobro do tráfego do que o habitual. É isso que as pessoas presumem. Agora, a segunda coisa, eu vi algumas pessoas falando sobre isso no chat. Como a China está envolvida? Cerca de 80% a 90% do petróleo iraniano é exportado para a China. A China vai ter uma pequena crise energética se o petróleo iraniano for retirado do mercado. Como retirar esse petróleo do mercado? Se o Irã atacar o Estreito de Hormuz, é como cortar o galho em que está sentado, pois a economia iraniana também depende desse comércio. Eles também usam esse estrangulamento para enviar seu próprio petróleo para a China. Se fecharem isso, terão dificuldades para enviar seu próprio petróleo também. E isso vai ser um problema para o Irã e para a China. Além disso, a China parece ter previsto algo, pois enviou hoje uma mensagem para seus cidadãos deixarem Israel. Além disso, pela primeira vez Desde que toda essa situação começou, a mídia estatal chinesa tem transmitido ao vivo de Israel. É como se eles esperassem que algo estivesse para acontecer. Apresentamos uma excelente analista da China, que acompanhamos de perto. Ela é uma das favoritas do canal. E ela cobrindo 2 aviões suspeitos que deveriam ir para outro lugar. Eles foram para a fronteira perto do Irã e desligaram o transponder deles. Eles desativaram o rastreamento e possivelmente pousaram no Irã. Especula-se que a China poderia estar enviando suprimentos militares. É difícil dizer. Mas parece que a China é o único aliado que o Irã tem que está realmente disposto a ajudar o Irã agora. A Rússia não está em lugar algum, apenas emitindo declarações. E lembre-se, o Irã tem sido tremendamente útil para a Rússia nesta invasão que Putin iniciou. O Irã os abastece com drones Zahid. Esses drones são muito valiosos para a Rússia. O Irã também fornece mísseis a eles. E logo no início deste ano, eles assinaram uma parceria estratégica que deve garantir a segurança um do outro. É fácil assinar coisas assim, e é mais difícil realmente cumprir quando chega a hora. A Rússia não está entregando nada. A China está de fato fornecendo ajuda, conforme noticiado pela mídia. 2 aviões de carga chineses pousaram no Irã sem comunicação via rádio. As aeronaves sumiram do radar antes de entrar no espaço aéreo iraniano. O transponder foi desligado durante o voo, antes de entrar no espaço aéreo do Irã.
Analistas suspeitam de uma missão secreta, possivelmente carga militar ou sistemas de defesa aérea. Esses aviões podem ter transportado suprimentos militares como drones ou partes de radar, mas não há provas e nenhuma declaração oficial. Não há motivo para drones. E, novamente, muitas pessoas da tecnologia, incluindo Elon Musk, este é um ponto separado, um ponto tangencial. Mas eu quero fazer isso. Eles estavam criticando o programa F-35. Bem, olhe o que o F-35 está fazendo no Irã agora é indetectável para as defesas aéreas russas que o Irã tem. Eles têm algumas das defesas aéreas mais modernas que a Rússia produz, e os F-35, eles entraram no ano passado, destruíram suas defesas e saíram sem baixas, sem danos. Sabe, então é bom. Nós definitivamente queremos aprender com a guerra Rússia-Ucrânia. Temos que perceber que os drones vão se tornar uma parte muito importante das guerras modernas. Mas isso não implica que todos os grandes jatos se tornarão inúteis. Não podemos simplesmente encerrar esses programas quando temos um dos jatos mais avançados do mundo. É caro, mas é o melhor. Assim como o TAD. Como o sistema TAD está fazendo tanto trabalho para proteger Israel contra os mísseis balísticos? Cada sistema custa 800 milhões de dólares. Mas é muito bem sucedido. Possivelmente a melhor defesa aérea que existe. É caro, mas funciona. Esse é o ponto. Tudo bem. Agora vamos chegar às notícias de última hora, em apenas um segundo. Esta é a mesma notícia. 2 gigantes aviões de carga. O que torna toda essa notícia mais suspeita é o fato de que, bem quando eles estavam prestes a entrar no espaço aéreo iraniano, bem aqui. A China está aqui no mapa. É possível ver que os aviões voaram para algum lugar. Não sei a rota exata, mas quando entraram no Turcomenistão, desligaram o rastreamento. Não queriam que descobrissem que a China estava enviando algo, o que torna mais suspeito. Por que estão tentando esconder isso agora? De acordo com o Axios, a Casa Branca está discutindo com o Irã a possibilidade de uma reunião nesta semana entre o enviado especial dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas, com discussões para incluir uma iniciativa diplomática envolvendo o acordo nuclear e um fim para a guerra entre Israel e Irã. A reunião ainda não foi finalizada, mas os oficiais a descrevem como um momento decisivo para a questão de se os Estados Unidos da América se juntarão à guerra contra o Irã, com negociadores provavelmente usando bunker busters necessários para destruir a instalação subterrânea de urânio do Irã em Fordow, o que os Estados Unidos da América e Israel não fazem. Ok, os Estados Unidos da América não têm isso. Israel tem. Os bunker busters. Eu não sei o que eu estava lendo, mas basicamente a notícia é que os Estados Unidos da América estão tentando usá-lo. Na minha opinião, os Estados Unidos da América parecem estar usando essa reunião surpresa como alavanca para obter uma reunião. Porém, pode não ser o caso, pois houve notícias sobre o Irã pedindo aos Estados Unidos da América para mediar a paz. Agora, é Israel que realmente não quer que haja conversas, porque veja isso do ponto de vista de Israel. Eles têm céus abertos. O Irã não pode fazer nada com os jatos. Então, eles prefeririam destruir tudo a deixar o Irã fazer um acordo e depois sair dele mais tarde, quando estiverem mais fortes. Você entende o que quero dizer? Do ponto de vista de Israel, talvez não concordem com o encontro entre Estados Unidos da América e Irã. Vamos ver. Trump solicitou ao seu vice-presidente Vance e ao enviado ao Oriente Médio uma reunião com os iranianos esta semana. Agora é de manhã, em Israel e no Irã, por volta das 7 horas. Em Israel, são 6 da manhã, então bem próximos um do outro. É de manhã, geralmente os ataques diminuem pela manhã, eu não sei por quê, perguntei a vocês alguns dias atrás. Mas, geralmente os ataques diminuem.